Fala pessoal, eu sou estagiário da Continental Ferramentas e eu estava conversando com o meu chefe essa semana a respeito de que conteúdo a gente ia gravar. Então a gente resolveu falar sobre usinagem de precisão. Só que eu não entendo nada de usinagem de precisão. E por isso a gente trouxe um especialista para poder falar para a gente hoje. Oi, eu sou o Ângelo, técnico de usinagem da Continental Ferramentas há 4 anos e eu fico bem feliz de estar aqui para te ajudar. Então, Ângelo, o que é usinagem de precisão? Usinagem de precisão geralmente é quando tu vai ter uma peça que tem uma tolerância mais apertada. Geralmente é o encaixe, alguma rosca que vai dar alguma medida, um componente, né? Depende da aplicabilidade da peça, na verdade, né? Então, quer dizer que toda peça ela tem uma tolerância, ela tem um limite ali para você usar? Como é que funciona isso? Isso vai bem do projeto, né? O projeto vai ser feito da peça de acordo com a funcionalidade do produto, né? Que ele vai ser aplicado. E tem lugares que pode ter uma tolerância maior, pode ter um acabamento inferior, que não vai interferir na aplicação dele. E tem partes, ou um encaixe de rolamento, alguma coisa assim, que precisa de uma tolerância mais apertada, um acabamento melhor, para dar um desempenho melhor na peça, né? E tu pode dar exemplo pra gente do quais são esses tipos de peças que precisam de uma tolerância, de uma usinagem de precisão para ser utilizada? O encaixe de rolamento, por exemplo. O rolamento precisa ter um encaixe justo para não escapar, para ele manter ter um encaixe mais justo, onde ele não pode ter variação, né? Não pode pular dentro do eixo para conseguir ter o desempenho melhor possível. Um guia linear de uma máquina, onde vai trabalhar o carro, onde vai a ferramenta, não pode ter uma folga. Pode dar variação na hora de usinar a peça. Um exemplo de peça que precisa de precisão é o virabrequim. As bielas do motor. O que acontece? Ela trabalha em sincronismo, uma descendo, outra subindo, tá? O que faz esse movimento é quando uma sobe, ela gera uma pressão na camisa, né? Onde vai o produto. Essa pressão, junto com a gasolina e a faísca, ela gera explosão. Ele vai jogar o pistão para baixo e ao mesmo tempo ele vai subir o outro. Se tu tivesse movimento desincronizado, tu vai estar, quando uma que tem que estar no topo e a outra vai ter que estar embaixo, ela vai, e tiver desincronizado, talvez quando uma chegar no topo, a outra não vai estar no meio caminho. Isso tu vai ter uma perda de potência, por causa de uma falta de precisão na usinagem do encaixe. Na usinagem do encaixe. Outro, o pistão vai dentro de uma camisa. Ele tem vedação, claro, beleza, para ajudar, mas ele tem que ter a medida certa para ele não ter movimento dentro da camisa e não ter um vazamento, pode estourar, pode quebrar. Motor V8, por exemplo, são 4 cilindros de cada lado, no mesmo virabrequim. Então ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está fazendo esse movimento, tá? Ao mesmo tempo. Só que dos dois lados. Um carro convencional é em linha. É 3, 4, mas é em linha. Então é muito mais fácil de controlar, porque está tudo no mesmo. No V8 não, tá aqui e aqui. Então, pensa que ele tá jogando um para um lado, outro para o outro, um para o lado, outro para o outro. 4 pistões, 8 pistões, assim. Nossa, imagina a usinagem disso. Tem que ser. Por isso que tem que sim, isso aí. Por isso tem que ter precisão. E tu pode dizer quais são as máquinas que são utilizadas na usinagem de precisão? Na verdade, consegue utilizar dentro de um limite qualquer máquina. Varia muito do nível de folga que essa máquina tem. Vamos falar de um centro de usinagem, por exemplo. Pega um centro de usinagem com mais tempo de uso, vai ter uma folga maior. Tu consegue fazer a precisão, mas tu tem uma dificuldade maior. O centro de usinagem mais novo, por exemplo, tem menos folga. Tu consegue manter maior precisão. Tem máquina mais voltada para isso, que são máquinas que tem que estar dentro de ambiente climatizado, tem que ter uma estrutura específica para aquela máquina trabalhar, daí para precisões muito menores, né? Estava falando em microns de tolerância, até menos que isso, tá? Retíficas também são máquinas que mantêm precisão maior. E tu falou agora de ambiente controlado para poder utilizar essas máquinas. Por que precisa de um ambiente controlado para poder utilizar elas? Dependendo do material, claro, cada material dentro da sua especificação
Tem uma variação térmica, uma dilatação térmica, por causa do calor, a usinagem em si gera calor, né? Sim. Então, o componente da máquina, dependendo da temperatura, pode variar a medida e isso vai afetar na peça, no final. Então, Máquinas que precisam fabricar peças com muita precisão, geralmente são feitas em uma sala separada, climatizada, com ar-condicionado, para manter sempre a mesma temperatura, para não ter a variação por causa do calor, né? Calor ou até mesmo do frio, né? Então quer dizer que não são todas as empresas que trabalham com usinagem de precisão, é isso? Não. Tem empresas específicas para fazer isso. Qualquer empresa consegue fazer, que nem eu falei. Dentro de uma tolerância, qualquer um consegue fazer. Demanda um tempo diferente do que outras, né? E hoje em dia tempo é dinheiro, né? Então tem empresas que têm um ambiente organizado, conseguem fazer em menos tempo, digamos, com menos precauções que uma empresa com a máquina não preparada para isso. Tem materiais específicos para esse tipo de usinagem também? Não tem um material específico, tá? Tem materiais que são mais difíceis ou mais fáceis de atingir uma precisão. Materiais com uma tenacidade maior, que tem uma variação térmica maior. A grosso modo, o material mais mole é mais difícil de manter uma precisão, porque ele vai ter uma variação maior durante a usinagem. Vou dar um exemplo assim, muito forte, o alumínio. Subiu a temperatura, ele vai derreter. É mais difícil manter uma precisão no alumínio. Tu tem que ter uma condição ferramental, uma condição especial para te conseguir usinar o alumínio com precisão. Ou tu já vai para outro extremo, que é um material temperado, onde tu consegue manter uma precisão maior porque é um material mais rígido, que tem uma variação menor da medida. Geralmente, falando em matrizaria, ele é feito uma usinagem convencional, desbaste, acabamento, e é deixado uma medida, um sobremetal, né, chamado, para ir para a têmpera, ter o endurecimento do material, onde pode ter a deformação, né? Vai ter a variação da medida, depois tu faz um acabamento onde vai ter uma precisão, que já fez toda a dilatação que ele tem, né, para fazer. Então, depois no acabamento ele consegue manter melhor a medida e se torna mais fácil de usinar, de certa forma. A usinagem de precisão seria o final do processo. Geralmente a usinagem de precisão é feita no acabamento, né? No acabamento. No acabamento da peça. Tem o desbaste, onde a medida pouco importa, a tolerância, né? Depois tu tem um pré-acabamento, depois sim tu tem um acabamento onde tu vai dar a precisão. E quais os fatores influenciam no custo de usinagem de precisão? Hoje em dia o problema da indústria é o tempo, né? Todo mundo está tentando reduzir muito o tempo. Porque o valor da ferramenta é irrisório dentro do processo. O valor do tempo de máquina, a hora máquina, é muito caro. Vai ter máquinas que vai ter 200, 300 reais a hora máquina, ou vai ter máquinas que vai ter valor muito maior agregado, vai ter máquina mais barata, mas daí tudo isso envolve a qualidade do produto que tu quer, a precisão do produto que tu quer. Falando em usinagem de precisão hoje, tu quer uma peça com mais precisão, mais qualidade de acabamento, é uma peça mais demorada e mais complexa de fazer. Tu precisa de ferramenta melhor, tu precisa de ter um operador com maior conhecimento, um programador bom. Então tu perde muito tempo e tu gasta muito nisso. Se torna uma hora máquina muito alta. Tu vai pegar, eu quero uma peça que seja ali mais ou menos, a tolerância mais aberta, o acabamento é mais ou menos. Tu consegue botar uma ferramenta mais barata, que não precisa te dar todo aquele rendimento, não precisa te dar um acabamento melhor. Tu pode botar um operador, custo do operador menor, um cara que não vai ter tanto cuidado, não precisa de ferramental de medição. Consegue medir com paquímetro, que é uma ferramenta mais barata. Preciso uma peça mais precisa. Eu tenho que ter um súbito, um micrômetro, talvez um projetor, talvez uma tridimensional para medir. Então isso se torna caro. Isso se torna a hora máquina mais cara. E deixa eu te perguntar. Eu estava vendo alguns vídeos, né, de pessoas mexendo com algumas usinagens, e eles têm um processo que às vezes está correto
mas de certa forma a peça parece que não rende, ou às vezes parece que a peça está correta, mas parece que o processo não rende. Como é que isso funciona? Existem dois tipos de análise no processo do cliente, tá? Uhum. A ferramenta certa com o parâmetro errado, tá? Ou a ferramenta errada com o parâmetro certo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o cliente está dizendo, tua ferramenta não está funcionando, a ferramenta é ruim. Às vezes não, às vezes ele está com uma ferramenta que não é para a aplicação que ele quer. Está com uma ferramenta de acabamento fazendo um desbaste, não vai render bem. Está com uma ferramenta de aço usinando inox, não vai render bem. Então o problema não é a ferramenta que é ruim, é a ferramenta errada aplicada no processo errado. Entendeu? Entendi. Então é por isso que é bem importante a gente ter um técnico ali. Isso, ter o acompanhamento. A primeira aplicação pode ser que deu certo. Funcionou, foi aprovado, só que acontece, o cliente às vezes usa a mesma ferramenta para um outro processo, que daí ela não se encaixa. A gente vai, analisa, ou tenta adaptar a ferramenta para aquele processo, ou indica a ferramenta certa. Pode ter as duas opções, né? Uhum. Às vezes não consegue adaptar a ferramenta, daí a gente indica, né, a aplicação certa. Isso é bem importante, ainda mais na usinagem de precisão, né? Você precisa ter, usinagem de precisão, tu vai ter que ter o melhor do melhor, tirando o melhor do melhor. A melhor ferramenta, a melhor máquina, para conseguir tirar o máximo de precisão, um melhor acabamento, um melhor tempo, sem ter um prejuízo no final, né? E como diz, a usinagem de precisão, a parte da precisão é feita no final. Então se tu errar no final, tu perde todo o processo que você vê antes e te gera custo. E dentro de tudo isso, então, qual que é a importância de ter um técnico acompanhando todo esse processo? O bom hoje, a Continental tem o técnico disponível para as empresas para isso. Analisar o processo, ajuda a analisar o desenho, ver se vai ter um ferramental que vai condizer mais com o que a empresa quer. Como eu disse, eu tenho a ferramenta para fazer rápido e tenho ferramenta para fazer acabamento. Fazer com tempo, com precisão. Tem a ferramenta que vai fazer rápido, vai te entregar aquilo que tu quer. Talvez não tenha uma precisão, talvez não tenha um acabamento, mas vai entregar tempo. Então, essa é a parte do técnico. Analisar o processo do cliente, o que o cliente tem que entregar, né? E indicar a ferramenta certa, talvez um parâmetro de corte certo, para ter a melhor vida útil da ferramenta, para te entregar o melhor acabamento da peça. Muito bem, Ângelo. Então, obrigado por participar do vídeo aí, tirar minhas dúvidas. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, podem curtir. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar também nos comentários aí que a gente responde vocês depois, beleza? Obrigado aí, tchau, tchau, até a próxima. Até mais.